Somos todos iguais? Não. Somos todos iguais perante a lei? Deveríamos ser. O fato de sermos todos racionais nos torna todos iguais? Não. O que nos torna diferentes uns dos outros? Um monte de coisa, quase tudo, que nos une, nos separa. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para discutir se nós, seres humanos, somos iguais. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, a gente foi às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que nós, seres humanos, somos todos iguais. Vamos ver o que elas responderam. Os seres humanos são todos iguais, sendo que tem os homens e as mulheres, cada um com as suas peculiaridades, mas falando como ser humano, não existe diferença. Todos têm seu valor, cada um no seu cada um. Eu acho que todo homem realmente tem a natureza corrupta, mas eu acho que ele tem a possibilidade de se regenerar ao longo da vida, se ele assim decidir. Em relação à lei e à convivência socialmente, eu não acho que são todos iguais por negócios de desigualdade, diferenças que tem socialmente, que as pessoas impõem essa diferença entre eles. Eu acredito que os seres humanos não são todos iguais, cada um tem sua individualidade, porque cada um tem seu modo de pensar, cada um tem sua forma de criar as coisas. Eu acho que se o mundo fosse todos iguais, o mundo seria chato. Eu acho que não há desigualdade devido às crenças, à cultura, à formação, escolaridade. Tudo isso interfere no meio, né, e nas diferenças do qual a pessoa tem os seus direitos. E também a questão financeira, né? Infelizmente, hoje em dia, acesso aos estudos, isso também faz com que a pessoa tenha mais oportunidade ou menos oportunidade aqui. É só você andar aqui pela avenida e se dar o trabalho ou se aventurar de conversar um pouco com as pessoas para entender que elas não são iguais de maneira alguma. Talvez a maneira ou o jeito que as pessoas sejam mais próximas seja a biologia, né? Os nossos corpos são muito parecidos assim, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, mas mesmo nisso a gente ainda é muito diferente. So unfortunately, not everyone is equal. For example, I had been living in South Africa, in Cape Town, and we had a big problem with segregation, racial segregation and spatial justice. For example, where you live, what area of the city you live in determines highly what opportunities you get. Em relação às pessoas serem todas iguais, eu acredito que não, e eu também não vejo como um problema. Na verdade, o que eu vejo como problema é todas as pessoas serem tratadas como iguais. A gente deveria entender mais as diferenças, trabalhar com elas, porque em sua maioria é o que torna a gente mais forte, que torna a gente melhor. Eu acho que a pergunta se nós somos todos iguais, ela é uma pergunta bastante ampla. Por isso, inclusive, a gente teve essa amplitude de respostas. Me parece que, diante da lei, que apareceu atravessado em algumas falas, não dessa forma, a busca de que a gente seja igual perante a lei. Isso é base do Estado de Direito. Mas um dos entrevistados falou que seria importante que a gente valorizasse as diferenças entre nós, porque as diferenças entre nós é que nos fazem mais fortes, né? Também teve um outro entrevistado que falou que as pessoas são diferentes, mas cada um tem valor no seu modo de ser. E aí, Thaís, o que aparece é que, ao responder se os seres humanos são todos iguais, das suas formas diferenciadas que eles responderam, muitos deles estavam respondendo o tempo inteiro, preocupados que a resposta deles não seria de forma nenhuma ofensiva. Entende? Todo mundo é diferente. Isso é a diferença que torna a pessoa forte, as pessoas são diferentes e os valores delas são diferentes, e elas têm o direito de ter valores diferentes, elas têm pensamentos diferentes, então elas têm o direito de ter um pensamento diferente. Então você percebe que isso vai além do que a gente está discutindo aqui, é que cada vez mais, muita gente, quando se manifesta publicamente, como na frente de uma câmara,
sobre um assunto como esse, nós somos todos iguais, é como se elas tivessem uma espécie de, ainda que inconsciente, um alerta para não dizer nada que pegue mal para elas. Porque ao dizer que as pessoas não são iguais, ninguém quer que você entenda que você está dizendo que por elas serem diferentes, umas sejam melhores do que as outras, certo? Umas sejam mais inteligentes que outras, umas sejam mais generosas do que outras, entendeu? Então todas as pessoas andam muito iguais no medo de falarem algo diferente e principalmente que soa ofensivo. Claro, porque hoje pode gerar todo tipo de problema, né? Teve um entrevistado também que disse que nós somos biologicamente iguais. E nesse ponto não existe nenhuma dúvida, né? Somos biologicamente iguais, embora geneticamente variemos. Mas, do ponto de vista político, Pondé, essa ideia de que os seres humanos são todos iguais, para tocar num ponto que você observou aí, ela é muito recente, não é? Por exemplo, no Brasil, não faz sentido a gente falar em igualdade, porque a abolição da escravatura, por exemplo, foi ontem, né? 1888. E mesmo no âmbito universal, por exemplo, postulado a Declaração dos Direitos Universais do Homem, ela também é de ontem, século XX. Sim. Então, essa ideia de igualdade, né, igualdade nesse âmbito político, na esfera política, é muito recente, não é uma ideia assim tão arraigada. De forma nenhuma. Mesmo se você for à antiguidade, que dentro da totalidade do período de existência da espécie, que a maior parte é na pré-história, se você for à antiguidade e você, de repente, falasse grego ático e fosse levar um lero com Platão, com Sócrates, com Aristóteles, que não era ático, era macedônio, mas estava em Atenas, e falasse os homens são todos iguais, eles iam rir da sua cara. Como assim todos iguais? Você está dizendo que eu, aristocrata, sou igual ao servo, ateniense, pensando em Platão, sou igual a um escravo estrangeiro? Você está querendo dizer, se fosse todos os seres humanos, eles entendessem a ideia, você está querendo dizer que homens e mulheres são iguais? Olha as diferenças, é óbvio que são diferentes. Então, a ideia é muito recente, né? E ela não pegou plenamente. Talvez seja uma herança, inclusive, evolucionária, de não perceber, porque a ideia de uma humanidade igual é uma ideia abstrata, né, Thaís? É uma ideia abstrata, entende? É uma construção abstrata do pensamento de algumas pessoas, entende? O que as pessoas, a realidade com a qual as pessoas convivem são pessoas concretas com as quais elas convivem no dia a dia. Por isso que é muito mais fácil amar a humanidade do que o semelhante. Porque a humanidade é uma abstração. O semelhante é aquele que toma seu emprego, é aquele que fala mal de você, é aquele que pode te ajudar, é aquele que pode ter preconceito, né? Então, é sempre mais fácil amar abstrações e ter dificuldade com realidades. Então, a ideia não pegou plenamente. Mas é importante do ponto de vista da democracia, né? Vamos ver agora um exemplo de uma sociedade fictícia em que não existem diferenças e todos são iguais. É o enredo do filme O Doador de Memórias, de 2014. Vamos dar uma olhada. After the ruin, we started over, creating a new society, one of true equality. Rules were the building blocks of that equality. We learned them as new children. Rules like use precise language, wear your assigned clothing, take your morning medication, injected, obey the curfew, never lie. My name is Jonas. I don't have a last name. None of us did. That day, the day before graduation, I admitted I was scared. Tomorrow we'd be assigned our jobs, our purpose. It seemed everyone knew theirs already. Not me. I was lost. I always felt like I saw things differently. Saw things other people didn't.
I never said anything. I didn't want to be different. Who would? Jonas. I apologize we're late. I got Asher to come say goodbye to teacher. I accept your apology. Asher and Fiona. We've been friends our whole lives. Asher was the boy who made everyone laugh. Fiona, well, she was the girl who made everyone smile. Whoever's listening, please, please, do not make me Vice Chancellor of Waste Management. Please. We lived in a world where differences weren't allowed. There was no popular, no fame, no losers, and no winners. Our elders had eliminated all of that so there'd be no conflict between us. Fear, pain, envy, hate, they weren't words so much as sounds. Their echoes were gone to the other side of history. O final não vai ser feliz disso. Não pode dar certo uma coisa como essa, né? Mas fica muito claro que a sociedade, ele fala que depois da ruína, da catástrofe, então foi feita uma nova sociedade, que provavelmente foi orientada por um grupo de pessoas, né? E esse grupo de pessoas entendeu, então, que era fundamental você estabelecer uma igualdade em todos os níveis. Por quê? Porque a tese é que a busca de diferenças criava problema. Então, se todo mundo fosse igual, pensasse igual, a vida fosse organizada, decidisse em seu futuro, fosse tudo absolutamente racional, né? Que nem a menina fala, me desculpe, e ele fala, accept your apologies, quer dizer, eu aceito suas desculpas, é tudo muito organizado e, nesse sentido, todos os homens são iguais e a vida é chata. Para que todos sejam iguais, você tem que empurrar as pessoas para dentro de uma certa forma. Agora, é claro que isso é uma utopia. Qualquer pessoa que hoje defenda que os seres humanos são iguais no âmbito social, se ela for minimamente racional, o que ela está querendo dizer é que todos os seres humanos devem ser iguais perante a lei e terem os mesmos direitos perante a lei e diante da sociedade. Então, devem receber educação, né? Um nível de educação próximo, para que elas não comecem a vida delas, tipo, tomando de 10-0, como acontece hoje. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre 2 dimensões da vida em que os seres humanos são todos iguais. Ou deveriam ser. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo se existe igualdade entre os homens. E, Pondé, no primeiro bloco, você estava dizendo que na antiguidade essa ideia da igualdade entre os homens ia provocar risadas, né? Porque os cidadãos livres não eram iguais aos escravos, assim como os patrícios não eram iguais aos estrangeiros, assim como os homens não eram iguais às mulheres. Então, em que medida o cristianismo entrou para mudar essa visão da sociedade? Não há dúvida, e tem um monte de livros, já correu muita tinta nesse sentido. O cristianismo teria sido uma matriz importante na Europa para se construir uma noção de que os homens, mulheres e homens, são iguais, porque são todos filhos de Deus. Então, essa ideia que ela é, de fato, intrínseca ao cristianismo, porque, apesar do cristianismo ser, como eu disse, uma heresia que sai do judaísmo, né? O judaísmo não tinha a concepção de que todos os homens são iguais perante Deus. O cristianismo, de fato, ele traz uma ideia de que todos os homens são filhos de Deus e, portanto, se todos são filhos de Deus, não pode haver escravo, porque a gente é todo mundo igualmente amado por Deus. Mas é claro que, ao mesmo tempo, o cristianismo faz isso é quase um postulado intelectual do cristianismo, entende? Quer dizer, não dá para dizer que as pessoas que estavam na rua no século XIII tinham essa noção. Era um postulado intelectual do cristianismo aqui, do cristianismo erudito. Ao mesmo tempo, ao longo da história,
O cristianismo matou infiel, famosas cruzadas. O cristianismo queimou hereges. Há que se dizer, não o cristianismo como um conjunto doutrinário e teórico, mas pessoas que se identificavam como a instituição cristã, como a hierarquia cristã. Mas é bastante razoável, é por isso que tem muita gente que afirma isso, que a ideia do cristianismo de que todos os homens são filhos de Deus, que isso tenha impactado na construção posterior da própria noção de democracia e de todos os homens iguais perante a lei. Perguntamos para o padre Júlio Lancelotti se todos os homens são iguais perante Deus. Vamos ver o que ele disse. Todas as pessoas são iguais em dignidade, mas são desiguais em necessidades. Todos somos iguais na dignidade humana, nos direitos humanos, nos direitos e nos deveres. Mas há o desigual, os que têm fome e os que não têm, os que têm casa e os que não têm, os que estão sozinhos, dos que estão acompanhados e vivem num grupo familiar, os que estão doentes e os que são sãos. Então, a desigualdade, há aquela que mata e há aquela que tem que ser atendida. Todos somos iguais, mas somos únicos. Todos somos iguais, mas somos únicos, que é uma afirmação, digamos assim, filosoficamente sofisticada. Ela visa dizer que o fato de que somos todos iguais, porque todos filhos de Deus, e como ele diz, iguais em dignidade, eu já volto a isso, não implica que nós sejamos produtos de uma série. Por isso que ele fala iguais, mas únicos, né? E esse caráter absolutamente singular, que é fruto, claro, para ele e para quem assim o crê, da própria obra divina, né? Isso faz com que a igualdade não seja compreendida como a banalização de qualidades idênticas. Não, nós somos únicos. Mesmo se eu tirar Deus da equação e pensarmos como, sei lá, profissionais da saúde mental ou da educação, ainda assim valerá o que ele falou. Mesmo que eu, como um profissional da educação, fale que todos temos o mesmo direito à dignidade, que todos temos o mesmo direito de viver perante a lei e tudo mais, ainda assim eu poderei sustentar que somos únicos, cada um de nós, nas capacidades, na história, naquilo que sofreu, nos sonhos que tem. Então, essa é uma diferença importante quando você está discutindo filosoficamente esse barato, uma diferença sofisticada. Agora, a primeira parte do que ele falou, né, que nós somos todos iguais em dignidade, isso é um postulado tipicamente cristão. E esse é um tipo de postulado que claramente derivou para a esfera civil, claramente derivou, né, que vai dar em direitos humanos, por exemplo. Então, a ideia de que o ser humano tem uma dignidade que lhe é intrínseca. Então, ele merece não morrer de fome, ele merece não ser torturado, ele merece não ser exposto a situações de humilhação e tudo mais. Esse postulado, que ele está no cristianismo, e ele também está nos direitos humanos, quem acha que está porque Deus fez, está ancorado na fé, que Deus nos fez assim, com uma dignidade que nos foi dada, inclusive por Deus. Quem não tem Deus na esfera, vai claramente entender que essa dignidade é uma criação social, entende? Os seres humanos chegaram à conclusão, lá pelo século XVIII, mais ou menos, isso começa a se materializar ao longo do século XIX, se fala muito disso e tal, de lá para cá, cada vez mais, de que os seres humanos socialmente partilham o mesmo direito à dignidade. Tá, então, o cristianismo não só teria influenciado essa visão
civil da igualdade entre os homens, entre os seres humanos, como seria hoje uma das dimensões da vida em que esse postulado se faz observar. Está valendo. Sim. Outra dimensão da vida, que também seria uma construção humana, seria a justiça. Então, como você falou no início, todos os homens são ou deveriam ser iguais perante a justiça, perante a lei. sim. E isso, digamos, a partir do século XX, né, isso vai se tornando... O século XIX a gente acompanha muito essa, digamos assim, esses transtornos sociais viscerais, né, dos movimentos sociais. Mas a partir do século XX isso vai ficando mais claro, que é a ideia de que todos os seres humanos devem ser iguais perante a lei. Porque, e é claro, a gente está falando de justiça, poder judiciário, todo esse negócio aí. Porque se todos os seres humanos não forem iguais perante a lei, então você teria um risco civilizatório muito grande, ou democrático, como queira. Porque você abriria uma brecha na lei, né, no Estado de Direito, para dizer que fulanos que nasceram aqui, ou fulanos que têm tais características, não são iguais ao resto dos cidadãos. Isso, tecnicamente, se chama estado de exceção, que foi uma coisa criada no período fascista, nazista, porque nesse período, nazista e fascista, o Estado continuou a funcionar. Você continuou, na Alemanha nazista, a ter que pagar suas contas. Você continuou podendo comprar casas. Você continuou recebendo salário. Você continuou, por exemplo, crimes, assassinatos, continuaram sendo puníveis pela lei. Mas os judeus estavam fora disso. Por isso chama estado de exceção. O Estado permanecia um Estado de direito, mas você tinha uma população que não estava dentro do conjunto das pessoas assistidas pelo Estado de direito, né? É claro que essa ideia hoje é considerada completamente absurda, né? Mas historicamente a gente deve lembrar que ela aconteceu, porque ela pode acontecer em algum momento de outra forma, né? Se repetir uma fratura como essa. Mas não há dúvida que a expectativa que os seres humanos sejam tratados igualmente pela lei é grande e importante. Agora, isso não existe. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver se, de fato, os seres humanos são iguais perante a lei no Brasil. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a igualdade entre os homens. E, Pondé, o fato de a igualdade entre os homens perante a lei ser uma cláusula pétrea da democracia não garante que isso seja uma realidade em todos os países democráticos. Como é que você avalia o Brasil nessa escala de igualdade dos homens perante a lei? Eu imagino que o Brasil, é claro, não é o pior, mas deve estar bem mal, né? Então, assim, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, recentemente, no bojo da polêmica das plataformas e da regulação, ele fez uma afirmação solene, né, dramática, de que seria necessário mostrar às plataformas que o Brasil não é uma terra sem lei, né? Eu tenho a impressão, eu e um monte de gente, que o Brasil é evidentemente uma terra sem lei. Tá? Você pode, por exemplo, regular as plataformas, mas, ao mesmo tempo, em outro âmbito, continua valendo aquela velha regra. No Brasil, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Você quer destruir alguém que está atrapalhando o seu caminho, joga em cima dele um processo. Acha alguma coisa que não esteja totalmente limpinho, certo? Inferniza o sujeito, faz ele gastar dinheiro. Ou no outro nível,
o sujeito ficar preso anos sem ir a julgamento porque é pobre, miserável, certo? Enquanto que alguém que tem dinheiro para pagar advogados muito caros, essa pessoa, sim, vai conseguir escapar de processos. Então, só gente muito ingênua acredita que o Brasil seja uma terra que não seja sem lei. Eu até posso acreditar no projeto de alguns juízes e promotores e advogados, sei lá, de que o Brasil venha a ser uma terra com lei. Mas, por enquanto, a lei só estoura em cima de quem não tiver abrigo poderoso no Brasil. Bom, Dé, passando para outro assunto, os movimentos identitários, eles defendem que cada identidade é única e cada pessoa passa por experiências que são fruto de um conjunto de identidades que ela porta, que ela tem. Identidades étnicas, de orientação sexual, de gênero e tudo isso. Então, isso resulta, por exemplo, em conceitos como lugar de fala, como o uso de pronomes específicos para cada identidade de gênero e tudo isso. Então, você não acha que, de alguma forma, os movimentos identitários acabam ajudando a promover mais as diferenças do que a igualdade em alguns aspectos? O princípio desses movimentos é que eles defendem certos grupos com identidades específicas que, até então, teriam sido excluídos do mercado de trabalho por preconceito e do Estado de Direito. E, na medida que eles são excluídos desses dois territórios, mercado de trabalho e Estado de Direito, eles não são tratados de forma igual pela sociedade. Então, esses movimentos, das suas mais variadas formas, entendem que você deve ter, digamos assim, protocolos burocráticos de seleção, né, que traga esses grupos que estiveram até então, de alguma forma, prejudicados, para dentro, seja do mercado de trabalho, seja do espectro do Estado de Direito. Qualquer pessoa entende essa lógica, né? Quando você passa digamos assim, a dimensão prática, lembra, inclusive, o grande argumento do intelectual americano Mark Lilla, né? De que o problema das políticas identitárias não é que elas não partem de um pressuposto correto de busca de igualdade perante a lei. O problema é que elas radicalizam tanto as diferenças, elas colocam foco tão grande nas diferenças, elas criam tanto conflito com aquilo que não é igual àquela identidade, que acaba esfacelando a possibilidade de se encontrar denominadores comuns entre as pessoas. E aí, nesse sentido, elas radicalizam as diferenças e produz, no caso do Partido Democrata americano, a impossibilidade de ter um candidato que não seja Biden, mesmo que ele chegue aos 120 anos. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Bom, Dé, qual das identidades melhor te define? Qual das suas identidades melhor te define? Profissional, de gênero, étnica, o quê? Olha, nunca pensei nisso, porque eu nunca pensei em mim sobre o crivo da política das identidades. Inclusive porque, de certa forma, eu não pertenço a nenhuma das identidades, segundo a teoria da interseccionalidade, que sofre opressão. Então, talvez por isso que eu nunca pensei. Branco, heterossexual, homem, ou seja, essas são identidades, olhando, eu não penso nisso o tempo todo, entendeu? Talvez alguém pode dizer, justamente porque você não é de identidade que sofre opressão, senão você ficava pensando nisso o tempo inteiro. Então, mas eu acho que essas identidades, essas características me definem. Outra, evidentemente, filósofo. Talvez eu considerasse essa, que não tem muito a ver com esse papo identitário enquanto tal, como uma identidade importante, porque ela foi fruto de um processo de decisão difícil em relação ao abandono da medicina, certo? Então tem aí um processo de construção envolvido, dificuldade, arriscar o futuro.
Todos os homens que você conhece são machistas, misóginos, estupradores, assediadores, predadores. Não, Pondé. Não! Não acredito! Eu posso te garantir que não. Mas eu posso também dizer que não todos os homens que eu conheço, mas muitos dos homens, eles são hoje, ou pelo menos se portam de um jeito acuado, inseguro, intranquilo e pisando em ovos, né? Justamente pelo receio de ser rotulado aí como tudo isso que você falou. Você falou que esse postulado da igualdade de direitos, que é uma cláusula pétrea da democracia, não garante que ele seja exercido, praticado, respeitado em todas as democracias. Então eu te pergunto, se você fosse processado em um país, se você pudesse escolher o país em que você seria processado, que país você escolheria? Processado na justiça. Que país eu escolheria para ser processado? Porque ser processado é péssimo. Em qualquer país. Noruega, talvez? Islândia. Não no Brasil? Jamais! Porque no Brasil há um efeito tão randômico, né? Você está submetido a tantas variáveis em que o Poder Judiciário muitas vezes é arma para grupos perseguirem outros grupos sob o título de não estamos realizando a lei. Aqui seria um risco danado aqui. Prefiro a Noruega, que conste nos autos. E as mulheres que você conhece, Thaís, são todas não violentas, acolhedoras, praticam a sororidade? Essa ainda é mais cínica do que a anterior, né? Não sei. Estou perguntando para você. Eu posso te garantir que não. Não? Você hoje está me surpreendendo, Thaís. E olha, eu tenho certeza que a ficção tem usado muito essa imagem, né? Da mulher sempre exaltada, quase beatífica. E na mesma medida em que vilaniza o homem, a mulher é desenhada dessa forma. Mas eu tenho certeza, Pondé, que nem esses ficcionistas, nem os articulistas, as articulistas que desenham a mulher dentro dessa moldura aí acreditam nisso, até porque eles devem ter tido contato com muitas mulheres. Vamos ver agora uma reportagem sobre gêmeos univitelinos. Quão iguais eles são de verdade? Vamos ver. Eu sou a Agnes. Não, eu sou a Agnes. Não sei, depende. Pode ser Agnes e Agnes. Mas que certeza que você tem que ser a Agnes? Não sei. Só de pensar que nós duas saímos assim, nós somos univitelinas, né? Então nós somos assim, iguais em muitas coisas, em muitos aspectos. Nós nascemos juntas, nós somos criadas juntas no mesmo momento. Era pra ser só uma pessoa, né? Isso, aí duas. Mutação era pra ser só uma pessoa. Então eu acho que tem muito disso, né? Mas também tem da convivência. Os gêmeos monozigóticos são aqueles que nascem de um único óvulo e de um único espermatozoide. Eles se dividem e passam a evoluir de forma separada. A partir desse instante, são duas pessoas diferentes que partilham o mesmo material genético, mas o DNA não é 100% igual, porque o tempo inteiro estão ocorrendo mutações na vida das pessoas. Eu gosto muito que as pessoas me tratem com individualidade, eu gosto muito, assim. Eu tenho o meu jeito, a minha irmã tem o dela. Acontece porque a nossa vida é basicamente 24 horas por dia juntas, a gente trabalha junto, a gente sempre estudou junto, tem as mesmas amizades, então acaba que as pessoas às vezes acabam confundindo a gente. Não de aparência, mas assim, se a minha irmã fez alguma coisa, acha que eu vou fazer também. Ela é atrasada. Eu também sou um pouquinho, mas ela é muito atrasada, muito. E eu fico muito irritada. Porque ela é muito ansiosa.
E eu, não é que eu vou me atrasar, eu cronometro tudo certo, as coisas no meu tempo. E ela já acha que eu vou me atrasar, mas não vou me atrasar. Eu sou muito mais organizada que ela. A minha irmã é muito mais organizada, muito mais detalhista, 100%. Se dividiu alguma coisa aqui, com certeza foi a organização e a pessoa ser muito detalhista, porque a minha irmã é 100% detalhista. E elas já nascem, isso é interessante, mesmo tendo o mesmo material genético de saída, as impressões digitais são diferentes no nascimento. Não me irrita as pessoas falarem, sempre a mesma pergunta, aquela típica, o que uma sente, a outra sente. Se uma tá pensando uma coisa, a outra tá pensando a mesma coisa. Quanto mais eu acompanho os estudos no painel USP de Gêmeos, mas eu tenho essa convicção muito forte. Temos duas pessoas que dividem material genético, mas que são pessoas diferentes, cujas histórias de vida são diferentes e que desenvolvem valores éticos, morais diferentes. Eu sou a Ludmilla, eu sou a Agnes e apesar de sermos muito parecidas, somos diferentes. Legal essa montagem final, né? Então, o que o cientista falou, que pesquisa gêmeos univitelinos, que são duas pessoas que têm material genético praticamente idêntico, pelo menos quando nasce, né? Ele fala que mutações ocorrem o tempo inteiro, mas que são pessoas diferentes. São pessoas, isso prova que uma pessoa não é só o material genético que ela tem, né? Então, a ideia de que se conseguirá um dia determinar completamente como uma pessoa se comporta ou como ela se sente por conta do material genético que ela tem, um experimento como esse, digamos, já prova que isso não é tão evidente assim, né? Que a gente não consegue chegar lá. É claro que, apesar de que muitas vezes são vestidas iguais, como elas brincam com isso no vídeo, né? Fazem tudo igual porque são duas irmãs, fazem aniversário no mesmo dia, têm o mesmo rosto, né? Muitas vezes os próprios pais têm uma expectativa grande de que os gêmeos sejam muito parecidos. A verdade é que são duas pessoas diferentes. A prova é que nós não somos só material genético. Não estou nem entrando no papo da alma, porque aí fica fácil, mas que tem um conjunto de elementos que ninguém sabe rastrear exatamente quais são, né? Por isso que as ciências humanas são tão frágeis, que fazem com que as pessoas nunca fiquem iguais. Nem gêmeos univitelinos. Nem gêmeos univitelinos, é isso aí. Isso prova de que, mesmo que sejam iguais os seres humanos, até nesses gêmeos, existem diferenças. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as diferenças entre as pessoas. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo se todos os seres humanos são iguais. Bom, Dé, sendo o capitalismo um sistema que estimula o tempo todo a diferenciação pela capacidade, ele não seria um grande desindutor ou desestimulador da igualdade entre os homens? Sem dúvida. Aliás, essa é uma das grandes críticas que se faz ao capitalismo, né? Que acho que essa crítica a gente pode ver em dois níveis. No primeiro nível, ela faz todo sentido, né? Porque se você entrega a sociedade na mão da pura e simples competição e de que os mais fortes, adaptados e capazes dentro do sistema competitivo capitalista devem ter, no final das contas, mais direitos, mais acesso, você, de fato, cria uma desigualdade gigantesca, que é o que acontece. Por outro lado, a diferença que o capitalismo aponta é uma diferença real, né? Pessoas apresentam qualidades diferentes, se comportam de forma diferentes, são capazes de realizar coisas de forma diferente. E, nesse sentido, o capitalismo ele é uma ferramenta de investimento de valor, como se fala em economia, nessas diferenças. E esses dois níveis acabam cruzando um com o outro.
De fato, o capitalismo dá espaço para a diferenciação e essa diferenciação é monetizada. E ao ser monetizada, ela vai ampliando a diferença social entre aqueles que monetizam bem suas características e aqueles que monetizam mal. E eu acho que isso é um imbróglio do capitalismo que se tenta resolver com soluções como maior atenção do Estado, né? Uma educação pública que seja de melhor qualidade, que todos tenham acesso, pelo menos a grande maioria, para diminuir as pessoas que são mais pobres, digamos assim, elas começam a disputa já tomando 5-0, entendeu? Então, se você consegue diminuir esse 5-0 de partida, você pode, de alguma forma, lá na frente, melhorar a situação. Todo mundo sabe que a educação formal é definitiva numa sociedade. Quem faz educação formal, ou seja, cumpre o ciclo da educação, normalmente ganhará mais e viverá melhor. E sobreviverá melhor nessa seleção que o capitalismo faz, sim, baseado, por exemplo, nessas aptidões, nessas qualidades, nessas ferramentas conquistadas ou naturais, digamos assim, não é? Mas essas são ferramentas. E quanto às qualidades morais, aí também existe diferenças ou igualdades. Quer dizer, as pessoas são diferentes também no seu perfil moral, nas suas escolhas morais? Então, eu lembro quando a gente viu o Povo Fala, uma das entrevistadas falou que todos os seres humanos nascem corruptos. Que é uma expressão teológica, né, religiosa, típica do cristianismo. E que podem, então, ascender a superar essa corrupção e tal. Eu acho que o terreno moral, ele é um terreno, eu diria, de certa forma, mais pantanoso nessa discussão, porque o terreno de, como se fala em inglês, de skills, certo? De capacidades que você tem, ferramentas de oferecer ao mercado, esse é um terreno que, como ele tende a ser monetizado, ele acaba sendo mais discreto, não no sentido de ninguém perceber, mas no sentido de dizer que fica mais discernido, fica mais clara, né, a diferença entre um grupo de pessoas e outro, que é justamente o que os críticos da desigualdade vão apontar. Quando você vai para o terreno moral, aí a coisa pega. A coisa pega, inclusive, porque para se perceber diferenças de comportamento moral, normalmente você precisa viver situações que sejam limites. E mesmo até chegar à situação que seja limite, como, por exemplo, enfrentar um regime que seja injusto, enfrentar num ambiente de trabalho algum tipo de prática que seja destrutiva da liberdade de pensamento, por exemplo. Ou seja, até você enfrentar situações de risco que se apresentem a você como podendo eliminar você do mercado, podendo prender você, fazendo você perder patrimônio, o que for, você tem várias situações no meio que não são tão dramáticas. Ou seja, por exemplo, para provar a sua coragem, é necessário que haja um desafio prático e concreto. Com certeza. Que faça você, de fato, provar a sua coragem. As virtudes morais, elas nascem em terreno hostil, né? Justamente quando você é confrontado com determinadas situações em que você tem que resistir, superar, enfrentar ou quem sabe até vencer, dependendo da situação. Então, quando você fala em termos morais, que esse é um debate muito antigo, o cristianismo faz muito isso desde o período do Santo Agostinho, a coisa pega, inclusive porque se você falar que as pessoas são... uns homens são melhores que outros, muita gente se ofende. E aquilo que a gente viu no Povo Fala, no começo da nossa conversa, certo? Sobre todos os homens serem iguais, e grande parte dos entrevistados se preocuparam em falar das diferenças, mas ao mesmo tempo afirmar que todas as diferenças são cidadãs. Eles usaram a expressão, mas é isso que eles estavam dizendo. Isso, muitas vezes, dificulta a percepção de que alguns seres humanos são mais honestos,
Mais corajosos. Mais corajosos, alguns são mais mesquinhos, né? Seja lá por que motivo for, eu acho que é praticamente impossível dizer a causa. Que não me venha ninguém dizer que a diferença é genética, por exemplo, né? Quase impossível dizer a causa. São muitas variáveis de jogo, mas o fato é que, se a gente não sabe o ponto de partida, a gente sabe o ponto de chegada. Inclusive, quem lida com aluno em sala de aula, quem lida com seres humanos no dia a dia, sabe muito bem que alguns seres humanos, algumas pessoas são mais generosas que outras. Banalmente no dia a dia. Outras são mais difíceis, querem sempre reter o poder de decisão, né, na mão delas e tal. E isso faz com que a sua pergunta, se do ponto de vista moral todos os homens são iguais, é óbvio que não. Agora, hoje, voltando à questão do povo fala, do começo, hoje isso é uma coisa difícil de você dizer. Por exemplo, você perceber, isso não é moral, mas está no mesmo tipo de problema, que você pode reconhecer que alguns alunos, ou um aluno ou uma aluna, é mais inteligente do que outros, hoje você não pode falar isso. E há que se perguntar, eu concordo com essa pergunta que eu vou fazer, por que você precisa falar isso? Você não precisa falar isso quando você está lidando com os alunos em sala de aula. Entende o que eu quero dizer? Entendo. É sutil, mas é a pura verdade. Você até pode se dirigir a essa aluna ou esse aluno no final da aula e perceber que é uma pessoa mais interessada, que tem mais rapidez cognitiva, que percebe mais nuances e estimulá-la. Tá, mas essa não é propriamente uma qualidade moral. Voltando à questão moral, se você então diz que existem diferenças morais visíveis e se há gente mais generosa que a outra, gente mais corajosa que a outra, gente menos altruísta, mais egoísta, etc., você então está dizendo que existem seres humanos melhores que outros. Sim, existem seres humanos melhores que outros, sim. Não está na moda dizer isso. Tem gente que acha que dizer isso é uma aberração, mas quando eu dei o exemplo, tipo da aluna mais inteligente, o que eu queria dizer é que o professor está no lugar do agente moral aí. Isso que eu quis dizer. Ele dizer na frente de todos os alunos, olha, ela é muito mais inteligente do que vocês, um professor que faz isso, ele não é uma pessoa generosa. Entende? Porque você não precisa fazer isso para fazer com que as coisas andem. Você pode falar, como eu dizia, no momento em separado, para estimular a pessoa que você percebe que tem mais condições. E as causas podem ser as mais variadas, mas o ponto de chegada você percebe. E aí, quando você pergunta, sim, existem pessoas que são melhores do que outras, qual a função moral de uma afirmação como essa? A função moral de uma afirmação como essa é apontar o fato de que, sim, os seres humanos são diferentes numa série de categorias que são fundamentais e que, muitas vezes, o temperamento é destino, certo? Capacidade de disciplina, atenção, conseguir dormir menos, ter mais foco, ser mais generoso, ser mais corajoso. Isso pode te levar a lugares que talvez pessoas que não tenham essas características não irão. Vamos assistir agora o vídeo do Porta dos Fundos. Será que a lei é igual para todos mesmo? Bom, haja visto o processo 1795/2015 pelo crime de corrupção ativa, o desvio de 250 milhões de reais que iriam ser destinados à saúde. Eu considero o réu, então, culpado e condenado à pena máxima 30 anos de reclusão. Por ser réu primário, a pena cai 10 anos, ficam 20 anos, então, de reclusão. Por ter imunidade parlamentar, cai mais 5. Por bom comportamento, cai mais 10. Por ser canhoto, que eu tô vendo daqui, cai mais 1. Gosta de Paralamas? Esse é dos meus. Ouve um bom ouvidinho musical. Cai mais 1.
você tá com a barba muito bem feita para essa hora da manhã, liso, sem nenhuma machucadinha, sem nada, a barba lisinha, cai mais 2, tá? Por estar com um bronzeado bonito de quem vai à praia. E quem não vai à praia fácil, não. Vai 6 da manhã em Grumari, que é essa tua cara. O dente todo enfileiradinho, branquinho, um laser que dá um trabalhinho para fazer. Tem um advogado muito bacana, conta piadas excelentes. Hoje o dia tá lindo, né? Vai dar piscina mais tarde. Minha mulher ligou bem humorada, feliz, ó. Recuperei da gripe, o Vascão ganhou ontem, então o réu está absolvido, tá? E ainda condena a justiça a lhe devolver os 250 milhões corrigidos pela inflação. Tá? Vamos ao próximo caso, então. O caso de Washington, que está sendo, então, aqui acusado de roubar uma caixa de nugget, ok? Então está condenado a 10 anos de prisão. Por ser preto, mais 5. Por ser pobre, mais 5. Por ser nordestino, mais 5. Por ser ignorante, mais 4. Porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais 1. Tá ótimo. Vamos então agora ao caso do deputado Cunha, que veio com uma gravata. É caricatural aquilo que a gente estava discutindo antes, né? De que no Brasil, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. E o vídeo traz um elemento interessante que é, claramente, isso atinge muitas vezes o coração do Poder Judiciário, né? E isso é importante apontar, não no sentido de dizer que o Poder Judiciário não seja um pilar da democracia. Exatamente por ser um pilar da democracia, ele tem que ser, de alguma forma, incorruptível ou em algum nível muito próximo disso. Porque se ele for, ele abre a porteira para passar a boiada dos argumentos todos contrários ao Estado de Direito e tudo mais. Agora, é evidente que esse juiz, essa história aí, em comparação com juízes que não agem assim, prova que os seres humanos não são todos iguais, né? Que alguns seres humanos são melhores que outros, alguns juízes são melhores que outros e alguns seres humanos são piores que outros. Portanto, esse blá, blá, blá que existe por aí, que os seres humanos são todos iguais, isso é importante quando a gente está falando do registro do Estado de Direito. Mas, para além disso, as diferenças nos sufocam. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.